Enquanto isso, a dívida cresce, o crime organizado vai para lá e para cá, continuamos naquela discussão toda. A democracia. O general Walter Braga Neto foi preso no último fim de semana, acusado de obstruir o inquérito que investiga tentativa de golpe de Estado. Segundo a Polícia Federal, Braga Neto sabia do plano e financiava os agentes que executariam a operação. Em novembro, o general, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 35 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal por envolvimento na trama golpista. Nas redes sociais, Bolsonaro questionou a prisão de Braga Neto. O ex-presidente afirmou, abre aspas, há mais de 10 dias, o inquérito foi concluído pela Polícia Federal, indiciando 37 pessoas e já encaminhado ao Ministério Público. Como é que alguém hoje pode ser preso por obstruir investigações que já estão concluídas? Fecha aspas. Raquel Galinatti, eu sempre fui um defensor intransigente das polícias e muito da Polícia Federal. A Polícia Federal, juntamente com o Ministério Público, ela foi uma grande responsável por uma revolução nos costumes da administração pública. Eu, quando estava na faculdade, a justiça focava apenas nos crimes praticados pelas classes menos favorecidas. O assalto à mão armada, o furto, os crimes patrimoniais privados. Depois houve uma revolução nos costumes e a Polícia Federal sempre se destacou como uma polícia de Estado, fazendo sempre um belo trabalho. Ela precisaria se explicar melhor. Eu não gosto de inquérito relatado que faz muito romance, porque isso é em prejuízo da própria polícia. O relatório da autoridade policial, você sabe muito mais que eu, porque você foi presidente do sindicato dos delegados de polícia, mas o que valoriza um relatório do inquérito policial é o nível de objetividade que nele contém. Quanto mais você... Deixa a argumentação para as partes. Eu queria que você fizesse uma análise para nós e também, livremente, aquilo que você quiser falar, se posicionar sobre o andamento dessas investigações, aquilo que você sabe que pode falar. É bem complicado quando a gente percebe algumas situações distanciadas do que estritamente está previamente descrito na lei. Quando a gente fala em polícia judiciária, quando falamos em instituições de Estado, justamente aquelas inerentes que integram o sistema de justiça criminal, algo falta para as polícias judiciárias, tanto a Polícia Federal como a Polícia Civil, que é uma blindagem contra ingerências políticas e de todas as esferas. As polícias judiciárias, elas não detêm autonomia institucional. Sendo assim, a vulnerabilidade para todo tipo de ingerência, e essas ingerências elas não podem ser diretas, mas indiretas, ocorre. Isso é fato. Visto isso, nós estamos pleiteando há muito tempo a autonomia das polícias judiciárias para que a gente não tivesse questionamento o que está sendo questionado hoje, suscitado hoje a respeito da condução de investigações. Eu acredito na seriedade, na competência e na lisura do trabalho dos meus colegas delegados, sejam eles da Polícia Federal ou da Polícia do âmbito dos estados. Mas o que acontece? Quando a gente aprende na doutrina basilar de processo penal, o que é necessário para uma prisão preventiva? A prisão preventiva nada mais é do que a extrema cautelaridade, quando não há mais nenhuma possibilidade de você utilizar cautelares diversas da prisão, medidas cautelares diversas da prisão, para uma investigação ou andamento de um processo e que essas investigações ou esse processo podem ser, de uma certa forma, prejudicados. Pode colocar em risco a ordem econômica, podem colocar em risco a própria investigação. As prisões preventivas, elas não são e nunca podem ser usadas como instrumento para se perseguir, de repente, uma delação premiada.
um processo de delação, um acordo de delação premiada, ele deve ser voluntário. E quando a gente sabe que vimos no nosso passado recente que alguns indiciados e provisoriamente, preventivamente presos anuíram e aceitaram a delação premiada, claro que já fica maculada ali a lisura dessa delação, porque uma pessoa que já está cerceada no ergástulo penal da sua liberdade, ela não está realmente livre e espontaneamente participando desse processo penal, desse jogo de processo penal. Então, eu gostaria de saber, e aí eu vou me recorrer a você, professor, o que ensejaria uma prisão preventiva se não aqueles requisitos previamente descritos no Código de Processo Penal? É simples. Ou você precisa da prisão para proteger o processo, ou não, para impedir que a pessoa fuja, para impedir que continue praticando crimes, ou para impedir que destrua a prova. Isso tem que estar muito bem demonstrado. Meu querido Rodolfo Maris, quero te ouvir. Ok, Capês, não ficou claro para mim ainda essa prisão e a doutora Raquel Galinatti que fez uma pergunta que eu lhe faria também. Porque ele corre risco de fugir do país? No tweet ali... Fica me perguntando, eu sou âncora do programa, não, tudo bem, me sabatendo aqui. Não estou jogando a bucha para você, mas você é o professor aqui, né? Então, eu sou estudante de Direito, talvez a dúvida que o pessoal tem em casa é a mesma que eu estou tendo aqui. Será que ele corria o risco de ele fugir do país e por isso ele foi preso preventivamente? Já não tinha sido concluído, as investigações já não haviam sido concluídas há cerca de 13 dias atrás, por que a prisão dele foi feita agora? São perguntas que eu estou me fazendo ainda e eu preciso ouvir meus amigos aqui na mesa para entrar nessa discussão. Porque eu, como estudante de Direito, ainda não consigo entender essas prerrogativas da lei. E eu tenho certeza que quem está em casa também ainda não consegue entender. Mas se a gente buscar a linha de raciocínio que o STF ali, quem pediu a prisão dele, seguiu, faz todo sentido, porque ele estava sendo o cabeça dessa operação, tido como sendo o cara que orquestrou tudo isso. Será que foi isso mesmo? Eu quero ouvir meus amigos aqui para a gente fazer isso. Só para esse bate-bola. Claro. Quando a gente fala, mais uma vez, em prisão preventiva, ela é a última esfera de não haver mais possibilidade das cautelares que são impostas pelo juiz, determinadas pelo juiz, e essas cautelares diversas da prisão se tornarem inócuas ou ineficientes. Outro questionamento, quais foram as cautelares diversas da prisão impostas e descumpridas pelo general Braga Neto? 40 pessoas foram indiciadas nesse mesmo processo. Será que vai haver outras 40 prisões preventivas? Essa é a grande questão. Eu fico com essa pergunta, doutora. Muito bem. Sérgio Zagarino, o que me impressionou na representação da Polícia Federal é o volume da expressão possivelmente, o advérbio de modo. Possivelmente, quando, claro que não se deve decretar uma prisão de alguém com base em hipóteses. Como é que você vê essa questão? Claro que aqui nós estamos ainda tateando o terreno, a gente não conhece o inquérito, porque foi derrubado o sigilo da decisão, mas não tem o sigilo da integralidade do inquérito. Seria importante ler o inquérito inteiro para a gente poder saber. Também, acho que não há motivo também para impor um sigilo na medida que a gente fica lendo só através da imprensa. Se não tem sigilo para a imprensa, não vai ter sigilo para o cidadão comum. Na verdade, Capês, sequer sigilo deveria existir ali nessa investigação, nesse inquérito, em razão de estarmos discutindo algo que supostamente aconteceu há 2 anos atrás. Porque a ideia que dá o STF, a ideia que ele está passando para a população é que a gente está aí em vias de um suposto golpe. Agora, atual, não tem nada disso. O que a gente está discutindo, o que eles estão investigando nesse inquérito, a gente está falando de 2 anos atrás. E a Raquel foi cirúrgica no seu comentário. Em nenhum momento se falou de tornozeleira eletrônica, de proibição de ele poder se comunicar com algum outro investigado, de retenção de passaporte, Raquel. Então, assim, tudo isso soa muito estranho. Só que estranheza no Brasil não é estranho. Aí que tá. Então, quem nos assiste, que não domina ainda o meio jurídico, não consegue entender como que nós temos uma legislação que é muito clara acerca de procedimentos e que essa legislação deve ser cumprida de forma estrita. E aí vem o problema, que são as interpretações. Quando a gente começa a passar para o campo da subjetividade dessas interpretações, a gente começa a enxergar cenários de decisões como essa. Por mais que nós não tenhamos acesso, Capês, ao inquérito, nós tivemos acesso à denúncia e tivemos acesso agora à decisão que proferiu ali a prisão
do general. Pois bem, tanto na denúncia, que ficou inúmeras vezes apontados como ilações. Aparentemente o fulano fez tal coisa. Supostamente cometeu tal ato. Uma investigação não pode ser concluída dessa forma, porque você vai dar ao Poder Judiciário a decisão com base num suposto. Vejam, nós estamos discutindo aqui um suposto golpe, supostamente com alguns generais que supostamente fizeram reuniões, que supostamente iriam assumir o controle e supostamente... Gente, calma lá, pera. Eu não estou dizendo que não tem que ser investigado, eu não estou dizendo nada disso, só estou dizendo que para a gente conseguir ter um país sério e fazer valer o Estado Democrático de Direito, a primeira coisa que a gente tem que fazer valer é a lei. E ultrapassar a lei para querer condenar, para querer prender, para querer ter a ingerência. Raquel, parabéns, você foi cirúrgica quando você falou. Polícia Federal, ela tem que ser independente ao extremo, ela não pode ter qualquer tipo de ingerência. E eu não estou dizendo isso só agora, para vocês não falarem, mas você está dizendo agora porque está indo atrás do general. Não. Quando lá atrás, há 7 anos atrás, na Operação Lava Jato, nós tínhamos também algumas ações da Polícia Federal que gerava essa mesma discussão, falando, poxa, talvez eles não pudessem ter feito dessa forma. A própria, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas a própria prisão, a própria condução coercitiva do presidente Lula, que lá atrás foi levado, que na época a gente discutia, falava assim, olha, a gente até acha que o Lula está errado, tudo bem, mas você não pode atropelar o processo. Então agora é a mesma coisa, você não pode atropelar o processo. A dúvida é, será que lá na frente, esses mesmos institutos, esses mesmos órgãos que estão atropelando o processo vão fazer com que sejam anulados lá? E aí se restabeleça o status quo ante que a gente fala, que é uma situação de legalidade que é o momento que nós estamos agora? Não dá para pensar de outra forma. Agora, o Guilherme Mendes, quando eu falo da abertura do sigilo total do inquérito, acho que não há mais razão que justifique. Qual a razão que justifique manter o sigilo sobre todo o inquérito? Porque é necessário toda essa transparência, essa publicidade, porque, a ser verdadeira esta acusação, é muito triste. Nós estamos falando de um general de 4 estrelas que foi ministro da Defesa, encarregado da defesa do país, foi ministro-chefe da Casa Civil, que é o acesso direto ao presidente da República. E, evidentemente, se espera de um homem como esse um preparo, um equilíbrio. Né? Eu acredito que pior do que a gravidade seria a infantilidade desse tipo de ação e de discussão. Por isso que a gente precisa ver. Porque, a princípio, a gente recebe com reservas quando você tem um relatório da Polícia Federal muito subjetivo, com muitos advérbios, como possivelmente é talvez. E você tem do outro lado um militar graduado, experiente, um homem, a princípio, um homem honrado, com 4 estrelas na sua farda, que evidentemente as estrelas não caíram do céu. Eu queria ouvir você, sempre equilibrado, ponderado, mas autêntico. E aí eu usaria também o talvez honrado. Nós estamos aí justamente questionando o que o Supremo Tribunal Federal fez ao tirá-lo de circulação, e é muito triste que é o primeiro general 4 estrelas da história do Exército Brasileiro preso. Isso é de se lamentar para uma instituição mais que centenária como é o nosso Exército, ter um dos seus principais quadros na prisão. Mas olha, algumas coisas aqui foram esquecidas, algumas perguntas que não foram feitas. A pergunta número 1, por que o ajudante de ordem, General Cid, apagou e tentou sumir com o seu celular e todas as mensagens que nele tinham? Essa é uma pergunta importante. Quem não deve, pega o celular, a polícia chega e fala assim, tá aqui, pode levar. Se você tenta apagar a mensagem e sumir com o celular, é sinal que você não quer que as pessoas saibam de alguma coisa que você falou ali. Lembrando que essas mensagens foram recuperadas só depois que a Polícia Federal fez um acordo com o governo de Israel, pegou um super software que consegue recuperar mensagens criptografadas e apagadas. E nessas mensagens lá dizia o quê? Que o general Braga Neto, por inúmeras vezes, inclusive admitindo o próprio Cid, tentava saber o conteúdo dos depoimentos. Para quê? Muito provavelmente para combinar as versões daqueles que seriam progressivamente chamados. E o presidente Bolsonaro se equivoca porque o fato do inquérito ter sido concluído não quer dizer que ele é público, como muito bem destacou o Capês. E ao não ser público, se eu de fora tento ter informações privilegiadas de um documento sigiloso, eu estou sim cometendo crime. Por quê?
porque se fosse para ele ser público, o sigilo seria levantado. Enquanto um documento sigiloso da Polícia Federal está ali guardado na mesa do seu delegado, sendo com investigações ainda em curso, ninguém pode tentar saber o conteúdo desse documento. E é exatamente isso que o general Braga Neto vem sendo acusado de fazer. De fora, conhecer o conteúdo dos depoimentos para, quem sabe, combinar uma série de versões para aqueles que ainda vão ser chamados. Esse inquérito vai ser levantado o sigilo dele em breve, como já foi de outros passados, do 8 de janeiro. No momento adequado vai se conhecer todo o teor. Agora, eu teria muito cuidado em colocar sob suspeição o trabalho da Polícia Federal, o trabalho da Procuradoria-Geral da República, que chancelou o pedido de prisão, e, sobretudo, o trabalho do Supremo Tribunal Federal. São 3 instituições muito caras, muito competentes, que não levariam a cabo a prisão, volto a dizer, de um general 4 estrelas, se não houvessem muitos elementos que obrigassem a essa medida extrema. Do contrário, nem um delegado, tampouco o ministro Alexandre e nem o Procurador-Geral da República aceitariam essa medida de extrema exceção para levar um general à prisão. Eu veria com muita cautela, vamos aguardar a abertura do sigilo do inquérito. Agora, o fato dele ter sido concluído, como disse o presidente Bolsonaro, não quer dizer nada. Eu não posso tentar acessar, e eu cometo um crime quando eu tento acessar o conteúdo de um documento que é mantido sob sigilo, um documento da mais alta importância como esse inquérito. Mas não tinha sido vazado já isso? Vazou para a imprensa, né? Não. Se vazou, não é sigiloso. Não, mas aí o vazamento é uma coisa, outra coisa é a retirada do sigilo oficial. Vazou. Você pega lá na época do ex-juiz Sérgio Moro, antes de sair a decisão, já estava na imprensa. Porque não quer dizer que a decisão já tinha sido publicada. Então, vazamento é exceção, vazamento é crime. Inclusive, também deveria ser investigado dentro da própria PF. Como é que determinadas partes do inquérito chegaram à imprensa? Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Sigilo oficial só vai ser retirado na hora em que o ministro Alexandre de Moraes assim determinar. Do contrário, o resto é conversa. Se você que está na imprensa quer acreditar no vazamento ou não, é um direito seu. Agora, isso não é uma atitude oficial de uma autoridade, nem do delegado e nem do ministro. Agora, quando o Mauro Cid é solto no dia seguinte à delação, não dá a impressão que ele foi preso para a delação? Mas ele foi preso 2 vezes, né, Capês? Ele foi e voltou, né? Então, quer dizer, ele foi e voltou, porque na hora em que se teve acesso às mensagens que ele tinha apagado... Foi a primeira soltura. Ele fez a delação, aí foi solto. Depois ele vazou a delação, aí foi... Dizendo que ele não foi espontânea. Aí falou assim, se você não falar que é espontâneo, você volta preso. Não foi espontâneo, não. Foi assim. Não. Eu não acredito nisso. Então, peraí, vamos lá. Infelizmente, eu acho que esse foi o modus operandi que a Operação Lava Jato impingiu esse país, né? Tá, enfim. Não vamos também... Aqui é linha de frente, são vários assuntos, ele não fica só num assunto. Mas só a questão, para não ficar no ar a questão que o Sérgio Zagarini falou, só coloca o que diz ali o processo penal, Olha, é quando ele fala que já é um fato antigo, na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra medida cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos, tem que ser fato novo, que justifique a aplicação da medida adotada. Os fatos do golpe já são um pouco antigos. De qualquer maneira, não vamos ficar só no juridiquês aqui, vamos em frente.